Olá, boa tarde. O tema dos abusos de menores na Igreja Católica e as consequentes sanções e medidas preventivas a implementar têm gerado algumas dificuldades de interpretação. É um tema que vamos analisar com o jornalista Otávio Carmo dentro de instantes. Será logo após os temas da atualidade religiosa, onde hoje destacamos a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Rezar pelas vítimas de abusos na Igreja. A intenção de oração do Papa para o mês de março. Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubes, en otro tipo de institución. Para que a água não apague a memória, o Papa lembrou o naufrágio que, a 26 de fevereiro, vitimou dezenas de migrantes, incluindo vários menores, nas costas da Calábria, sul da Itália. E rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte. Francisco assinalou no Vaticano o Dia Internacional da Mulher. Nella giornata internazionale della donna penso a tutte le donne. Le ringrazio per l'impegno a costruire una società più umana mediante la loro capacità di cogliere la realtà con sguardo creativo e cuore tenero. Questo è un privilegio solo delle donne. Una benedizione particolare per tutte le donne presenti in piazza. Un applauso alle donne, se lo meritano. 13 de março de 2013, o cardeal Jorge Mário Bergoglio era eleito como sucessor de Bento XVI e escolhia o inédito nome de Francisco, um programa de pontificado que tem ajudado a transformar a Igreja e o mundo na última década. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Caminhar Juntos no Ensino Superior convidou colaboradores das universidades para um dia de encontro. Num mundo polarizado que aposta na especialização e procura a eficácia, que caminho para o conjunto, para a esperança e para o universal? Docentes, investigadores e colaboradores da universidade estiveram juntos para procurar terreno comum e respostas colaborativas. O desafio deste dia é pensar juntos como é que nós podemos caminhar juntos, caminhar também como cristãos nesta espécie de ecossistema, não é? A universidade é uma espécie de ecossistema. Bom, os desafios são muitos, não é? Porque, enfim, um cristão ou os cristãos na universidade podem sentir a tentação de se fecharem, não é? Como dizia hoje o professor João Duque,
Os cristãos hoje em dia, os católicos em particular, estão debaixo de mira, os problemas são muitos e, portanto, pode haver esta tentação de querermos caminhar juntos como cristãos, mas separados dos outros. Mas isso já é estar fora da universidade, porque a universidade não é isso, a universidade é universal. É por missão, por natureza, um lugar de encontro. E como lugar de encontro que permite essa troca de ideias, essa partilha, esse conhecimento cada vez maior do outro e, nesse sentido, pode ser uma porta também para ser um ponto onde as pessoas se convirjam e não divirjam, que seria esse o objetivo, mesmo como disse o professor Miguel Tamen, que é o espaço que pode ser uma tradução das várias linguagens que as pessoas falam. Fazer do espaço académico um local plural de escuta ativa entre pares e de caminho. Na linguagem da Igreja, traduzida no esforço atual, um local para concretizar a sinodalidade. A universidade ao serviço do aluno. A universidade que busca, investiga e ao mesmo tempo forma e que tenha um sentido de universalidade na sua relação com a sociedade, com o mundo empresarial, com tudo aquilo que possa ser a contribuição da universidade para o desenvolvimento regional. Ora, é nesta perspectiva que nós estamos na busca de caminhar juntos. Uma universidade não isolada, não afunilada, uma universidade não uma bolha de saber, mas uma universidade em sociedade. Reconhecendo uma gênese e missão comum, o desafio é de abertura e não de fechamento. Os que lá vivem, trabalham e estão no dia-a-dia dizem que exatamente este risco da hiperespecialização e de um certo diálogo de surdos até entre disciplinas, até entre mundos que não se cruzam, e sim, o mundo corre esse risco, as instituições correm esse risco, mas o desafio é exatamente ir em contraciclo. O contraciclo passa também por não ter medo do espírito crítico. A universidade continua a guardar intacto o seu poder crítico e, como tal, creio que é uma instituição que vai fazendo frente aos tempos. E porquê isto? Exatamente por esta sua capacidade, por guardar em si estes ventos frescos que vai recolhendo de várias partes, dialogando com várias culturas e à medida que vai dialogando, à medida que se vai abrindo, à medida que vai trazendo para si novas ideias, novas formas de estar, novas formas de ser, novas formas de compreender os outros e dialogar com a sociedade, vai também resistindo às intempéries, por assim dizer, da contemporaneidade. Esse é o lugar onde os cristãos devem fazer-se participantes. Uma secularização progressiva, não é? De facto, o peso da população católica, ou que se assume como católica, ser cada vez mais reduzido. Mas isso não nos deve desanimar, pelo contrário, não é? Põe o desafio maior e sabemos que estas alturas de alguma crise, por vários motivos que estamos a viver nesta altura, são também motivos de aprofundamento e de maior seriedade e de maior exigência. A Igreja não é alguma coisa que está em falência. A Igreja não é alguma coisa que desapareceu. As pessoas precisam da Igreja para viver. A Igreja como está, desta Igreja ou de uma Igreja que se reforma? Não, de uma Igreja que caminhe com elas. O problema é esse. O problema é se a Igreja se fecha nela própria, se recolhe e se não caminha com a sociedade. O lema de hoje é caminhar juntos. Nós queremos uma Igreja que caminhe com as pessoas e que não se feche no seu próprio circuito, na sua própria importância. A universidade, por natureza, deve ser um lugar de esperança, porque é um lugar onde há muita juventude. A universidade é uma das casas da juventude e, portanto, eu acho que é naturalmente um lugar de esperança e creio que os cristãos podem muito simplesmente lembrar justamente que a universidade deve ser um lugar de esperança. Se fizermos isso já não é pouco. Transmitir saber, criar cultura, acolhimento e humanização. Mais do que um plano, são os passos para continuar a fazer da universidade o espaço de encontro de todos e de construção do agora.
A equipa diocesana de Pastoral Familiar de Aveiro promoveu uma jornada de encontro e reflexão, de renovação e implementação de uma nova metodologia. A equipa diocesana de Pastoral Familiar de Aveiro realizou uma jornada para todos os agentes pastorais, não só os ligados a este setor, no seminário de Santa Joana Princesa. Famílias hoje, que desafios para a pastoral foi o tema mobilizador para o encontro, que pretendia ser um momento de renovação da presença da Igreja Diocesana junto das famílias. Estamos a tentar dinamizar de outra forma a pastoral familiar, de maneira que vamos ao encontro das necessidades das famílias e procurarmos que as famílias sejam cada vez mais famílias cristãs. Procuramos relançar a pastoral familiar, quer na perspectiva do acompanhamento das famílias constituídas com o sacramento do matrimónio, ligadas à Igreja, outras que, não tendo celebrado o sacramento do matrimónio, têm a união de facto, união civil, conforme as circunstâncias, mas que podem fazer caminho para o matrimónio. Aquelas que não podendo fazer caminho para o matrimónio porque há uma relação anterior, mas que têm que ser cuidadas, atendidas, acompanhadas. O 10º Encontro Mundial das Famílias da Igreja Católica, realizado em julho de 2022, e o documento Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, que foi lançado antes do encontro, são o ponto de partida para esta presença e acompanhamento renovado das famílias. O Papa Francisco assina este prefácio deste documento, relançando este tema da família passados 5 anos, ou comemorando os 5 anos da Amoris Laetitia. É provocador quando ele diz que a Igreja, como mãe, tem que olhar por todos os filhos. E na preparação para a ordenação, dedica tempo, na preparação à vida consagrada, dedica tempo, e que tempo dedica a quem decide seguir pelo matrimónio. Que de facto é muito pouco, porque 2 ou 3 encontros, com o valor que tem, certamente, mas que é pouco. A equipa diocesana de Pastoral Familiar de Aveiro afirma que é fundamental que as pessoas se sintam próximas, acompanhadas e acolhidas. Quer ainda criar uma rede de proximidade em toda a diocese que provoque os casais e também os namorados. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora olhamos alguns pontos para entender como a Igreja trata os casos de abuso sexual. 15 pontos que estão disponíveis na página da Agência Eclésia, num trabalho do jornalista Otávio Carmo, que está aqui connosco. Boa tarde, Otávio. A Agência Eclésia sentiu que era oportuno esta necessidade de, digamos, em 15 pontos, centrar aquilo que parece ser essencial neste fluxo informativo dos dias. Essencialmente são 4 anos de trabalho e de documentação que saíram desde a célebre Cimeira Mundial que o Papa convocou para o Vaticano, em fevereiro de 2019, teve uma sucessão de documentos e orientações. Como eles pareciam estar algo dispersos, chegou-se à conclusão que seria útil fazer uma síntese nestes tais 15 pontos que permitam a quem esteja mais familiarizado ou menos familiarizado perceber qual é o fluxo normal do tratamento de denúncias e do processo, tanto de investigação prévia como do processo judicial ou administrativo, do início ao fim. E serve sobretudo para exemplificar que é um trabalho que já está feito, ninguém está aqui a descobrir a pólvora, em Portugal, muito menos. São orientações universais que têm chegado desde o Vaticano, têm sido implementadas em Portugal, que já há prática dos últimos anos também em Portugal dessas medidas, a começar por uma que está na ordem do dia, do afastamento provisório de quem é acusado. Isso tem acontecido em vários casos e, portanto, não se está aqui perante uma necessidade de trabalhar a partir do zero. E, basicamente, é isso que se pretende fazer, que as pessoas entendam que há uma estrutura montada, salvo seja, mas que há, de facto, um processo, um fluxo de resposta às denúncias que chegam, e é isso
que se espera dos responsáveis que as recebem. Parece ter existido alguma dificuldade de interpretação entre a suspensão, fala-se muito da suspensão, mas também as medidas cautelares que podem prever também o afastamento. Eu acho que posso dar um exemplo que tu entenderás muito bem e que as pessoas que acompanham este programa entenderão muito bem. Aquilo que nós fazemos na sexta-feira da apresentação das leituras dominicais, se pegássemos no texto original em grego, tivéssemos cá 2 biblistas a comentá-lo, tecnicamente estaria perfeito. Mas não sei que serviço é que nós estaríamos a fazer aos nossos telespectadores, porque a maior parte deles nunca estudou grego bíblico. E eu acho que em muitos casos aconteceu isto. As respostas foram tão técnicas, foram tão cingidas ao que está na letra da lei, que acabaram por prestar um serviço incompleto, por assim dizer, à opinião pública. Nós estamos a falar para pessoas que conhecem direito canónico, mas para pessoas que o desconhecem completamente. Estamos a falar para pessoas que estão familiarizadas com os processos dentro da Igreja Católica e pessoas para quem isto é grego clássico. E temos de falar para todas. E foi um bocado disto que se tentou fazer. Obviamente que, tecnicamente, há palavras que têm um significado específico no processo penal canónico, mas que a opinião pública entende de outra forma. E quando falam em suspensão temporária, é aquilo que o direito entende como uma medida administrativa de afastamento. Aquilo que nós tentamos explicar não pode ser uma barreira a quem não entende. E, portanto, eu acho que houve estas falhas de comunicação, como tu dizes muito bem. Sim, tecnicamente a suspensão é uma pena, passa pela Santa Sé, passa por um processo judicial e por um processo administrativo. Porém, aquilo que as pessoas entendem quando perguntam a alguém ou quando falam de suspensão preventiva, estão a falar nas medidas administrativas que são tomadas no início da investigação prévia. É disso que a opinião pública, que os jornalistas, quando perguntam, porque não são peritos em direito canónico, é isso que estão a perguntar. E, portanto, convém responder ao que as pessoas perguntam. Obviamente, eu percebo a preocupação de responder de maneira a não ir contra o que está na lei, mas também ser pedagógico quando se responde para não criar mais ruído, porque o ruído existe e é muito difícil comunicar de forma eficaz num ambiente com tanto ruído mediático neste momento. De resto, este elencar de alguns pontos não se centram apenas nestas questões, sim, falam também da questão da denúncia, do acompanhamento que se deve fazer às vítimas. Eu acho que esse é um dos grandes trabalhos que tem vindo a ser feito nos últimos anos, como insisto, com indicações para todas as dioceses católicas do mundo por parte da Santa Sé. Não há aqui um arbítrio, ninguém vai inventar nada quando recebe uma denúncia. Neste momento o processo está determinado. E esse processo implica que as vítimas sejam acompanhadas, aconselhadas, até aconselhadas nos recursos que têm disponíveis também a nível da Justiça Civil, que não sejam desencorajadas a recorrer também à Justiça Civil, sendo que também se diz que é preciso respeitar a vontade das vítimas quando ela não entra em conflito com a legislação nacional. Isso, no caso português, deixo para quem de direito explicar, porque há uma parte que as pessoas entendem que, enfim, sendo um crime público, convém efetivamente que ele tem de ser entregue também à Justiça Civil. Essa legislação não é igual em todo o mundo, por isso é que o Vaticano tem adendas, porque não escreve só para Portugal. No caso português, eu acho que não há qualquer dúvida que aquilo que vem da orientação do Vaticano é para ser cumprido. Se as pessoas às vezes não se exprimem da melhor forma, eu julgo que talvez valha a pena ter isto em consideração. Enfim, atrevo-me a dar esse conselho, usando de novo a imagem do documentário em grego. A linguagem técnica é importante, mas não comunica às vezes. E neste momento é muito importante que se comunique que existe uma estrutura de resposta, que existe um fluxo de tratamento das denúncias que chega ao Vaticano, que é eficaz, que gera medidas administrativas de afastamento, que gera penas quando é preciso, também gera ilibações quando não. É preciso que as pessoas estejam conscientes disto. Vários casos, que é uma preocupação de uma faixa dos comentadores e da população que olha para estas situações, que é legítima, vários casos de acusações que eram infundadas, em pouco tempo, felizmente, chegou à conclusão que eram infundadas. Portanto, vamos confiar no sistema e vamos dar esse sinal de confiança para toda a gente, dentro e fora da Igreja. E à própria Igreja, depois da coragem que teve em criar uma comissão independente, também cabe dar consequência, sim, não é? Ao fim e ao cabo, àquilo que foi e aos resultados que foram obtidos. As pessoas também precisam de ter esta percepção de que as coisas estão a mudar. Do meu ponto de vista, eu não tenho visto ainda demasiado documentado isto. Há duas coisas que são essenciais. É preciso criar uma cultura de prestação de contas, ou
saúde a Diocese do Funchal por rapidamente, depois de ter recebido a indicação da Comissão Independente, ter manifestado claramente o que estava em causa. Espero que mais dioceses façam isso. O segundo ponto, para mim, essencial, é não limitar esta questão à lista de sacerdotes ou de delegados abusadores. O trabalho neste campo não acaba com o tratamento estatístico, judicial, o que quisermos, dessa famosa lista. Sei que, do ponto de vista mediático, é a grande pressão que existe neste momento, é a legítima preocupação, ela tem de ser bem explicada. Como eu digo, é preciso que as pessoas saibam que podem confiar no sistema, dentro e fora da Igreja. Isto tem de ser repetido até a exaustão e esse sistema tem de ser aplicado. Mas o trabalho que fica por fazer é imenso depois de tudo isto. Aquele relatório, com tudo o que ele tem de sugestões de trabalho, isso foi assumido também já pela Conferência Episcopal, em termos da formação dos seminários, em termos da reformulação das comissões diocesanas, em termos de olhar para o passado e perceber o que é que não se pode repetir no futuro. Isto é um trabalho imenso de décadas que não se esgota na leitura ou não de uma lista de nomes. Os factos estão a levar e a provocar e a obrigar a uma mudança de alguma forma mais rápida do que aquilo que as mentalidades estão habituadas a fazer. As mudanças, isso tens toda a razão, as mudanças na Igreja Católica são um pouco como as mudanças do gelo do Ártico e do Antártico antigas, que demoravam séculos. Com as alterações climáticas, essas mudanças do gelo são muito mais rápidas e acabam por ser uma imagem para aquilo que é necessário hoje em dia. Não se podem esperar 20 anos por sinais concretos. Não é preciso, felizmente, eu insisto, nos últimos 4 anos, para quem acompanha estes assuntos como nós há décadas, os últimos 4 anos foram um grande ponto de viragem. E esse sinal de esperança e de trabalho concreto e de compromisso não pode ser ignorado, mas também não pode ser destruído por falhas ou de comunicação ou de atitude. E, portanto, eu espero que efetivamente essa mudança seja rápida, que em breve haja sinais de trabalho específico que possam ser comunicados dentro da Igreja e fora da Igreja, para que se restaure um clima de confiança que é absolutamente fundamental para toda a missão da Igreja, não apenas neste campo. Muito bem. Otávio Caro, muito obrigado por esta presença hoje aqui no nosso programa e fica esse desafio, não é? A visitar a página da Agência Eclésia, a consultar estes pontos que estão lá de forma muito clara. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.